Señor, en esta mañana. Queremos decirte, heme aquí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Todo el mundo, fuerte. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas para ir, Señor amado. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pasto. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí. Oh, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, dile fuerte. Yo iré, Señor, que vagan sin ti. Heme aquí, dile fuerte al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a levantar las manos y decirle al Señor: heme aquí, Señor. Usa mi vida, Padre poderoso. Envíame a mí, Señor amado, para hacer tu obra, tu voluntad, Señor. Con humildad, con contentamiento, Señor, en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, en medio de dificultades, Padre Santo. Aquí está nuestra vida, Señor. Dile a Dios: heme aquí, Señor amado. Úsame, Dios Todopoderoso. Aquí estoy, Señor, para que tú uses mi vida. Aleluya. Vamos a repetir el coro. Vamos a decirle fuerte al Señor: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré, dile fuerte al Señor: por aquellos que vagan sin ti. Solo las voces. Solo las voces ahora diciendo al Señor: envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, vamos otra vez, dile fuerte al Señor: heme aquí. Solo las voces cantando, adorando al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Apláudele fuerte al Señor ahora. Aleluya. Aleluya. Tomen sus lugares, por favor. Pueden sentarse. Pueden sentarse.
muito feliz de estar aqui nesta manhã, Estoy muy contento de estar aquí en esta mañana junto com os meus pastores, junto con mis pastores, com os irmãos peruanos, con los hermanos peruanos, obreiros, obreros, que fazem parte da família do Senhor. que hacen parte de la familia del Señor. Muito contente Muy contento em conhecer os costumes, as comidas en conocer las costumbres, comer de las comidas e conhecer os irmãos acima de tudo. y conocer los hermanos acima de todo. Vamos meditar hoje na palavra Vamos a meditar hoy en la palabra e vamos falar sobre 3 temas: y vamos a hablar sobre 3 temas: oração, oración, palavra e jejum. palabra y ayuno. E o texto base que nós vamos usar, El texto base que vamos a utilizar, o pastor estará lendo para nós, está em 2 Timóteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, no versículo 15. verso 15. Antes de fazermos a leitura, Antes de hacer la lectura, vamos orar ao Senhor. oremos al Señor. Amém? Feche os teus olhos. Cierra Pai, tus ojos. em Padre, nome do Senhor Jesus, en el nombre de Jesús, pedimos para que o teu Espírito Santo rogamos a que tu Espíritu Santo venha falar conosco, venga a hablar con nosotros, venha falar aos nossos corações, venga a hablar a nuestros e corazones, que a palavra que será pregada y que la palabra que será predicada seja dirigida pelo teu Espírito sea Santo dirigida por tu Santo Espíritu, e que ela seja guardada em nosso coração, que ella sea retenida en nuestro corazón para não pecar contra ti. para no pecar contra ti. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pode ler a palavra? 2 Timóteo 2, no versículo de número 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice: aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en el que haya cada vez menos respeto hacia Dios. 2 Timóteo 2,15. Ali no tela. Vamos aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, Hermanos, la palabra del Señor ela é viva es viva e ela é o norte, a bússola, y ella es nuestra bússola para nós para nosotros e para edificação y para la edificación das nossas vidas e da nossa de família. nuestras vidas y de nuestra familia. Esse texto, Ese texto, Timóteo está falando Timoteo está hablando a maneira como o obreiro la manera como que el obrero deve estar diante de Deus. debe posicionarse delante de Dios. Notamos que a segunda parte do versículo, Notamos que la segunda parte de este verso, ele mostra a necessidade él muestra la necesidad de que o obreiro conheça a palavra de de que el Deus. obrero conozca la palabra de Dios. Mas antes disto, Pero antes de eso, o Senhor faz um pedido a nós também. el Señor también nos hace un pedido. Ele fala que nós devemos nos apresentar diante dele Él dice que debemos presentarnos delante de Él, de maneira aprovada por ele. de manera que sea aprobada por Él. Então, vamos meditar nesta manhã. Entonces meditemos en esta mañana. O Senhor, ele quer olhar para nós todos os dias e nos aprovar. El Señor quiere mirar hacia nosotros todos los días y encontrarnos aprobados. Como poderemos nos apresentar diante de Deus de maneira aprovada? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios de manera aprobada? Todos os dias, do nosso levantar ao nosso deitar, Todos los días, desde el despertar al acostar, temos que entender que os olhos de Deus estão sobre nós. debemos entender que los ojos de Dios están sobre nosotros. Tudo que eu falo, tudo Todo que lo eu que penso, yo hablo, todo lo que yo pienso, porque Deus conhece os porque pensamentos, Dios conoce nuestros pensamientos. como eu trato as pessoas, Como yo trato a las personas, como eu trato a minha família, como trato a mi familia, como eu faço, como eu tomo as decisões, como tomo las decisiones, se estão sendo aprovadas si están siendo aprobadas por Deus. por Dios. Amém? Amén.
Então o Senhor ele faz um pedido: eu quero que vocês se apresentem diante de mim de maneira que eu esteja aprovando. Entonces el Señor nos hace un pedido de que estemos aprobados delante de Él. E quando estamos preocupados em adorar a Deus e sermos aprovados por Deus, Y cuando tenemos esa preocupación de ser aprobados por Dios y adorar a Dios como adoradores del Señor, nós vamos ter vamos a tener um temor un temor muito grande muy grande para não sermos desaprovados por para no Deus. sermos desaprobados por Él. E então, Entonces, a nossa conduta, procedimento, nuestra conducta primeiramente será se preocupar primeramente será preocuparnos em agradá-lo. en agradarle a Él. Amém? Amén. E continuando este versículo, Y dando secuencia a ese verso, ele fala que nós devemos, como obreiros, y dice que debemos como obreros, servos e servas do Senhor, siervos y siervas del Señor, conhecer a palavra de Deus, conocer la palabra de Dios, que a domina, que manejeia bem a palavra, que Que- conduz. maneja bien la palabra de Dios. Como fazemos isso? ¿Cómo podemos hacer eso? Precisamos ter um hábito todos os dias Necesitamos desarrollar un hábito diario de fazer a leitura de hacer la lectura da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Tudo que nós somos fazer, Todo lo que vamos a hacer, a palavra de Deus, la palabra de Dios, ela deve ser ella debe ser o nosso norte, nuestro norte nos mostrar y debe o mostrarnos que devemos fazer, qué es lo que debemos hacer. não mais como fazíamos anteriormente, No más como hacíamos antes antes de conhecer Jesus. de conocer a Jesús. Porque agora Porque ahora a palavra de Jesus la palabra de Jesús está e deve estar debe estar em nossos corações. en nuestro corazón. E ela deve conduzir Y ella debe conducirnos a nossa vida. nuestra vida, Porque agora porque ahora somos a imagem somos a la imagen e a semelhança de y a Deus. semejanza de Dios. Amém? Amén. Então devemos ter no nosso dia a dia o hábito Entonces debemos desarrollar un hábito de nos alimentar da leitura da de palavra alimentarnos de la palabra de Dios todos os dias. todos los días, Porque o Senhor porque el Señor requer isso de todo servo, todo obreiro. requiere eso de todo siervo, de todo obrero. Ele fala que nós devemos conhecer bem a palavra Dice que debemos conocer bien la palabra para podermos para que podamos praticá-la. practicarla. Amém? Amén. Quando praticamos a palavra Cuando de Deus, practicamos la palabra de Dios, somos aprovados também somos por Deus. aprobados también por Dios. Quando não conhecemos a palavra de Deus, Cuando no conocemos la palabra de não Dios praticamos ela y no practicamos a ella, e estamos um pouco distantes entonces nos distanciamos daquilo que o nosso Deus quer realizar na nossa de lo que vida. Dios quiere hacer en nosotros. Amém? Amén. A palavra de Deus La palabra diz de Dios dice em João 4:24, pode Evan- ler para nós, 4:14 e 23. Evangelho João de- 14 e 23. Juan capítulo 14, verso 23. Juan capítulo 14, Versículo 23. verso 23. ¿Todos encontraron? Juan 14, 23. Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. Amém? Amén. O Senhor Jesus disse que aquele que me ama Aquel que me ama, dijo Jesús, guardará a palavra no coração, guardará la palabra en su corazón. e o meu Pai o amará. Y mi Padre lo amará. E Jesus está dizendo: Jesús está diciendo: e viveremos para y ele viviremos para él e faremos nele morada. y haremos en él morada. Quão é importante a palavra de Deus ¿Cómo es importante la palabra de Dios sendo praticada siendo através de nós? practicada a través de nosotros? Porque isso traz uma garantia Y eso trae garantía da presença de Deus de la presencia de Dios em nossas vidas. en nuestras vidas. Aqui Jesus está falando. Aquí Jesús está diciendo. Amém?
No Salmos 119, no versículo 11, En el Salmo 119, verso 11, dice: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. guardar a palavra no coração, no lugar mais precioso, onde ninguém pode tirar. Guardar a palabra en un lugar donde nadie puede quitar. No coração. En el corazón. Para não pecar Para no pecar contra Deus. contra el Señor. Então a palavra de Deus, Así que la palabra de Dios, quando está em nosso coração, cuando está en nuestro corazón, ela nos ajuda ella nos ayuda a aproximar-se a fazer a vontade de Deus. a aproximarnos más y hacer la voluntad de Dios. Porque a palavra de Deus, Porque la palabra de Dios, ela nos conduz ella nos conduce no caminho de Deus, en el camino de no Dios, caminho aprovado por Deus. en el camino que es aprobado por Dios. Então o salmista fala: eu escondi, guardei a tua palavra Así que el salmista dice: yo escondí, guardé tu palabra no meu coração, en mi corazón, porque eu não quero pecar contra porque ti. no quiero pecar contra ti. Há lugares em que a Bíblia não pode se ter, porque é proibida. Hay lugares donde no se puede tener una Biblia, Há uma proibição. porque es prohibido. E nós temos acesso a essa Bíblia. Pero tú y yo tenemos acceso a esta Biblia. Deus é bom. Dios es bueno. Deus é misericordioso. Dios es E nós misericordioso. temos ela todos os dias. Y tenemos ella todos los E días. podemos nos alimentar Y dela podemos todos alimentarnos os dias. de ella todos los días. Porque ela é a vontade de Deus Porque para as ella nossas es la voluntad de Dios para nosotros. Ela é a revelação Es de la Deus para as revelación nossas de vidas. Dios para nosotros. E o salmista ele fala: eu vou guardá-la em meu coração. Y el salmista dice: voy a guardar en mi corazón. Porque se um dia o governo Porque si un día un gobierno proibi-la, venga a prohibirla, nós teremos esta palavra em nosso vamos a coração. tener esa palabra guardada en nuestro corazón. Ninguém pode tirar do seu Nadie coração puede quitar eso. aquilo que já está guardado no lugar secreto, Aquello que ya está guardado en un lugar secreto, num lugar seguro, en un lugar seguro, que ninguém pode tirar. y que nadie puede quitar. A palavra de Deus La palabra de Dios precisa estar em nosso coração necesita estar en nuestro corazón para que possamos agradar a Deus. para que podamos agradar a Dios. Precisamos conhecer Necesitamos conocer a palavra de Deus la palabra de Dios através da leitura, mediante la lectura, através da palavra pregada mediante la palabra predicada pelos pastores, por obreiros, pastores, por obreros, por líderes. toda palavra Toda palabra precisamos guardá-la necesitamos guardarla neste lugar secreto chamado nesse coração, lugar secreto llamado corazón, onde só Deus conhece donde e solo pode Dios conoce. esconder. Amém. Amén. E a palavra em João 8:51 En Juan capítulo 8, 51 nos traz uma outra segurança. nos trae otra seguridad. Pode ler, pastor. João 8:51. Dice: de cierto os digo, les digo la verdad, el que obedezca mi mensaje no morirá jamás. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, La palabra del Señor, através de Jesus, ele nos garante. mediante Jesús, nos da la garantía, Ele garante que aquele que guardar a palavra de Deus garantiza de que aquel que guarda la palabra de Dios nunca enfrentará a morte, nunca enfrentará la muerte, mas terá vida eterna. mas sí tendrá vida eterna. O que conduz as nossas vidas Lo que conduce nuestras vidas ao Senhor al Señor é exatamente a obediência es exactamente la à obediencia palavra de Deus. a la palabra de Dios. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios para as nossas vidas. para nuestras vidas. Amém? Então Amém. nós não veremos a morte, Así que no veremos la muerte, mas sim a vida eterna, pero sí la vida eterna. porque Jesus é a palavra, Porque Jesús es la é a palabra, vida, es la vida, e Ele nos garante Él nos da la a garantía vida eterna. de vida eterna. Amém? Amén. E a palavra de Deus ela tem um poder muito grande para nós que somos servos dele. Y la palabra de Dios tiene un poder muy grande sobre nosotros que somos sus siervos.
A palavra de Deus, ela serve. Pode ler para nós, 2 Timóteo 3,16. 2 Timoteo 3:16. Aleluia. Dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. A palavra de Deus, ela serve para tudo em nossas vidas. La palabra de Dios sirve para todo en nuestras vidas. Quando precisamos de correção, Cuando necesitamos ser corregidos, quando precisamos da direção cuando necesitamos de dirección e quando precisamos corrigir. y cuando necesitamos E corregir, como precisamos ensinar a nossa família e os nossos irmãos, cuando necesitamos enseñar a nuestra familia, nuestros hermanos, a palavra de Deus, la palabra de Dios, ela vai ser completa. ella va a ser completa. Precisamos conhecê-la Necesitamos conocerla para praticá-la, para practicarla, ensiná-la, enseñarla, porque primeiramente porque primeramente ela nos ensina. ella nos enseña, E o que estará no seu coração, y lo que está en nuestro corazón você usará, você a utilizará vas a utilizar para você, para ti, para a sua família, para tu familia, para a igreja, para la iglesia, para as pessoas que trabalham e estudam com você. para todas las personas que trabajan o estudian con Porque usted. a palavra, Porque la palabra, ela precisa estar em nós ella necesita estar en e nosotros precisamos praticá-la y acima de tudo. necesitamos practicarla. Primordial. Es primordial Praticar a palavra practicar de la Deus. palabra de Amém? Dios. Quando estamos para educar o filho, Cuando tenemos que educar a un hijo, corrigir o filho, corregir al a hijo, palavra de Deus nos la ensina como palabra de devemos Dios fazer. nos enseña cómo debemos hacer. Como ser um bom marido, Como ser un buen esposo, como ser uma boa esposa, como ser una buena esposa, como ser um servo aprovado. como ser un siervo aprobado. Tudo isto a palavra de Deus nos ensina. Todo eso la palabra nos enseña. E a palavra também nos ensina También nos enseña la palabra que quando terminarmos esta vida terrena, que cuando terminamos la vida terrenal, subiremos para o céu. subiremos para la cielo. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Precisamos Necesitamos ter o hábito desarrollar o de hábito leitura de lectura da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Certa feita Jesus disse: En una ocasión Jesús dijo, nem só de pão ni viverá o solo homem, de pan vivirá el hombre, mas de toda palavra sino de toda palabra que sai da boca de que Deus. sale de la boca de Dios. Ela é alimento para as nossas Ella vidas. es alimento para Ela nuestras nos vidas. fortalece, Ella nos fortalece, ela nos edifica, nos edifica, ela nos faz ella nos con- hace continuar continuar esta jornada. en esta E vida, não é fácil, que no es fácil, mas com a palavra de pero Deus con la palabra de Dios chegaremos num final abençoado. llegaremos a un lugar bendecido. Amém. E junto com a palavra de Deus, nós precisamos ter o hábito de orar ao nosso Deus. Y junto con el hábito de leer la palabra, necesitamos desarrollar el hábito de orar a Dios. Jesus, ele orava constantemente. Jesús oraba constantemente. Vamos ler um texto que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35. Jesus é o exemplo de oração. Dice, Marcos capítulo 1, y 35. levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amém? Amén. Jesus saiu ainda à noite, Jesús salió aún en la noche, sozinho, solo, e foi para um lugar deserto orar. y fue por ese lugar desierto Jesus para orar. orava, levantava pela madrugada Jesús despertaba por las madrugadas e orava, y oraba buscava a y direção buscaba dirección do Pai del Padre para tomar qualquer decisão. para tomar todas las decisiones. Amém? Amén. Jesus, para escolher Jesús, para escoger aqueles que os seguiria, aquellos que serían sus discípulos, que faria a obra, os 12 apóstolos, los 12 apóstoles, ele orou a madrugada toda Jesús oró toda una madrugada antes de fazer a sua escolha. antes de decidir por ellos. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Pode ler. Evangelio de Lucas, Lucas 6, 12 e 13. Evangelio de Lucas, capítulo 6, 12 y 13. Y aconteció en aquellos días
que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amém. Amén. Jesus, para escolher os 12 apóstolos, Jesús, para escoger a sus 12 apóstoles, ele passou a noite toda orando, él pasó toda la noche en oración, pedindo direção de Deus, pidiendo la dirección de Dios para poder fazer a escolha para poder escoger bien, sempre na direção de Deus. siempre en la dirección de Dios. Quando vamos escolher, Cuando vamos a escoger, comprar, comprar, ir, ir, viajar, viajar, precisamos orar a Deus. necesitamos orar a Dios. Quando vai se escolher um obreiro, Cuando se va a escoger un obrero, não é pela aparência, no es por la apariencia, não é pela maneira que ele fala que te impressiona, no es por la manera de hablar que puede impresionar, não é pelo que ele tem, o carro ou as vestimentas, no es porque tiene bienes o una buena ropa, mas sim precisamos escolher pela direção de Deus. pero sí necesitamos escoger por la dirección de Dios. E como ter a direção de Deus? ¿Y cómo tener la dirección de Na Dios? oração La oración com o Pai. con el Padre. Porque o Pai sempre vai falar conosco quando oramos a Ele. Porque el Padre siempre va a hablar con nosotros cuando oramos a Él. Mas às vezes as nossas orações são de 3 minutos. Pero a veces nuestras oraciones son 3 minutos. Às vezes num culto de oração, A veces en una reunión de oración, não conseguimos falar com Deus 5 minutos. muchos no logran hablar con Dios 5 Pelo minutos. cansaço, El cansancio, pela preocupação. la preocupación, E não conseguimos y no logran fazer aquilo que devemos fazer. hacer lo que debería ser hecho. E Jesus, ele passou a madrugada toda Pero Jesús pasó toda una madrugada orando, falando com o Pai, orando y hablando con el para Padre escolher os 12. para escoger a esos hombres. Eu e você Tú y yo precisamos orar necesitamos orar mais tempo, mucho más tiempo, falar mais tempo com o hablar Senhor. más tiempo con el Señor, Não somente na igreja, no solo en la iglesia, mas também em casa, mas también en la casa, na ida para o trabalho, yendo a ese na trabajo, volta para o trabalho, regresando del trabajo, falando com Deus em todo o tempo, hablando con Dios Para que- todo el tiempo, para que o nosso Deus para que nuestro Señor fale conosco hable con e nos nosotros oriente y nos guíe nas decisões, en las nas decisiones, escolhas cuando vamos a escoger, que devemos tomar en las decisiones que vamos a tomar, para que elas sejam corretas. para que esas decisiones sean correctas. A oração La oración traz a direção trae la dirección de Deus de Dios para as nossas escolhas, para nuestras para a nossa vida. decisiones en la vida. Sem oração, Sin oración não há direção de Deus. no hay dirección de Dios. Sem oração, Sin oración não há resposta de Deus. no hay respuesta de Dios. Sem oração, Sin oración não há cura de Deus. no hay sanidad de parte de Dios. Sem oração, Sin oración nós não conseguimos mover o sobrenatural. no logramos mover en el sobrenatural. Porque quando oramos, Porque cuando oramos, pedimos a Deus lo pedimos al Señor e Ele opera y Él obra o milagre e o un sobrenatural. milagro o el sobrenatural. Ele libera as bênçãos Él libera la bendición e essas bênçãos descem y em nossas esas vidas. bendiciones vienen sobre nosotros. Amém? Amém. A oração é fundamental Es fundamental la para oración termos uma vida e um ministério para que tengamos una vida y un ministerio abençoado. bendecido. E as pessoas ao nosso Y redor las personas a nuestro serão alrededor abençoadas. serán bendecidas Porque oramos, porque oramos, porque conhecemos a palavra porque conocemos la palabra e recebemos a direção y de recibimos Deus. la dirección de Dios. Amém? Amén. Eu não posso Yo no puedo aconselhar aconsejar segundo os meus costumes, según mis costumbres, mas eu preciso aconselhar pero sí necesito aconsejar segundo a palavra de Deus, según la palabra de Dios, segundo a vontade de Deus, según la voluntad de Dios, porque aí porque ahí as vidas serão abençoadas. las vidas serán Porque bendecidas. não é pela minha Que experiência, no es por mi experiencia, mas sim pela vontade de pero Deus. sí por la voluntad de E Ele Dios. sempre falará Siempre Él va a quando hablar nós orarmos e pedirmos cuando orarmos y pedimos a direção de Deus. su dirección. Amém? Amén. Jesus, ele orava à noite, Jesús oraba de día, Jesús oraba en las noches. e isto o levou. As orações o conduziu num caminho perfeito, sem pecados, La oración de Jesús lo condujo a una vida sin pecado,
uma vida perfeita. una vida perfecta. Se quisermos ter uma vida sem pecados, Si quisiéramos llevar una vida sin pecados, ou com menos pecados, o porque con somos menos pecadores, pecados porque somos pecadores, precisamos orar mais necesitamos orar más para nos aproximarmos mais para de Deus. acercarnos más a Dios. Porque a oração Porque la oración vai trazendo sobre as nossas va a vidas traer sobre nuestras vidas contato e a palavra. un contacto y la palabra. E esta palavra em nosso Y coração esa palabra en nuestro corazón nos afasta do pecado, nos aleja del das pecado, vontades do pecado. de las voluntades del pecado. Então se aproxime mais de Deus. Entonces acércate más a Leia Dios. mais a palavra do Lea Senhor. más la palabra del Señor. Porque a oração e a palavra Porque la oración y la palabra nos fortalecerá, nos fortalecerá. porque estamos cercados Porque estamos cercados por situações pecaminosas. por situaciones que nos llevan a pecar. Você não precisa sair de casa para ter acesso ao pecado. No necesitas salir de tu casa para pecar. Se nós não vigiarmos este aparelho, Pero si no vigilamos este aparato, nos leva a um caminho pecaminoso. eso puede llevarnos a un camino de E pecado. pode levar muitas pessoas Y puede llevar muchas personas ao inferno. al infierno. Então, onde estivermos, Así que donde estuviéramos, precisamos ser aprovados por necesitamos Deus, ser aprobados por Dios, guardar a palavra dele em guardar nosso la coração palabra de Él en nuestro corazón e orarmos y orar para que Ele para que Él venha nos fortalecer, nos fortalezca nos ajudar a andar no caminho de y nos santidade. ayude a caminar un camino de santidad. Há momentos na nossa vida que precisamos de um milagre. Hay momentos en que necesitamos de milagros en la vida. O milagre vem de Deus. Eso viene de Dios. Aquilo que podemos fazer, vamos fazer. Lo que tú y yo podemos hacer, lo vamos a hacer. Mas só o nosso Deus pode operar Pero milagres. solo Dios puede hacer los milagros. A oração pode trazer a cura de uma doença. La oración trae sanidad de enfermedades. A oração pode trazer a vida àquele que estava morto. La oración puede traer vida al que estaba muerto. A oração traz libertação para aquele que está no caminho de drogas. La oración trae libertad a los que están en caminos de drogas. A oração traz libertação para aquele que anda em caminhos de mentira. La oración trae liberación para aquellos que están en caminos de mentira. A oração nos faz nos aproximarmos La oración nos hace acercarnos da santidade de Deus de la santidad de Dios e nos afasta y nos aleja toda escuridão, toda trevas, de toda oscuridad, de todas tinieblas, todos os de pecados. todo pecado. Eles são minimizados Ellos son minimizados quando oramos cuando oramos. e lemos a palavra de E Deus, lemos a palavra porque de nos Deus. aproximamos de Deus. Que nos acercamos E a mais a luz de Deus, Y a la luz de Dios, ela afasta as trevas. ella aleja las tinieblas. Então, na tua casa, Entonces, en tu se a casa, situação está difícil, si la situación está se difícil, precisa de cura, si necesita de se sanidad, precisa de libertação, si necesita de liberación, não existe segredos, no hay secretos, mas sim procedimento pero sí un procedimiento de oração, de oración, de jejum de ayuno e de palavra de Deus y de palabra de sendo Dios, praticada através da sua vida. siendo practicados a través de E tu o vida. nosso Deus, Y nuestro Dios, através destas a través atitudes, de esas acciones, operará um milagre obrará el milagro na sua vida, en tu vida, na sua família, en tu familia, no seu en ministério. tu ministerio. Amém? Amén. Amém. Já estamos terminando. Ya vamos a terminar. 1 Tessalonicenses, no Primeira- capítulo 5, no versículo 17. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orai sem cessar. Como nós podemos orar, meus queridos irmãos e irmãs? ¿Cómo podemos orar, hermanos y hermanas? Temos o hábito, por muitas das vezes, de nos afastarmos Tenemos un mal hábito de a veces alejarnos para termos um particular com Deus. y tener un particular con Dios. Temos o hábito, como a Bíblia diz, de entrar no nosso quarto, Tenemos el hábito de entrar en nuestra habitación, abrir a porta, abrir la puerta, dobrarmos os nossos joelhos e doblar falarmos com rodillas Deus. y hablarmos con Dios. Você tem feito isso? ¿Estás haciendo eso? Nesta semana, quantas vezes você falou com Deus? En esta semana, ¿cuántas veces lo has hecho? Porque a oração, Porque la oración ela vem através do desejo do seu coração viene a través del deseo de tu corazón. e você transmite isso com palavras a Deus. Y eso se transmite en palabras a Dios. E tem momentos que você não vai conseguir falar. Hay momentos en que no vamos a lograr hablar, Você vai chegar na presença de Deus e se calar. pero vamos a llegar en la presencia de Dios callados.
Mas no seu coração, tudo que está sendo produzido, pero en tu corazón todo lo que está siendo producido, Ele conhece. Él ya conoce. Isto também é uma oração. Eso también es una oración. No seu caminho de ida para o trabalho, En tu camino de ida hacia quando su você trabajo, está no ônibus ou no carro, en un autobús o en un você, auto, você pode estar ali em espírito de oração. puedes estar allí en espíritu de Você oración. pode estar falando com Deus, com seus Puedes pensamentos e estar coração, hablando con Dios en pensamiento, em seu coração. en su corazón. Quando você tira um momento da sua vida, um dia, quem sabe, de oração, Cuando se para un tiempo en tu vida, un día que sea de oración, e você se desprende de tudo, celular, Esse- TV, y se desprende de muchas cosas, celular, televisión, e você tem um tempo maior de oração, y se para un tiempo más grande de oración, isso trará sobre a sua vida eso traerá sobre tu vida as bênçãos de las Deus. bendiciones de Dios. Amém? Amén. E temos que andar com a palavra, a oração e o jejum sendo praticada. Necesitamos siempre caminar con la oración y el ayuno siendo practicadas. A Bíblia diz que foi trazido até Jesus La Biblia dice que trajeron hasta Jesús um jovem que estava endemoniado desde criança. un joven que desde su niñez estaba endemoniado. E ninguém conseguia expulsar aquela casta de demônio. Y nadie podía expulsar aquellos demonios. E quando o pai traz aquele menino ou aquele jovem até Jesus, Y cuando ese padre le trae su hijo hasta Jesús, aquele jovem estava possesso por uma legião de demônios. había una legión de demonios sobre aquel joven. E quando aquele jovem vê o Senhor Jesus, ele já começa a ficar atormentado. Cuando aquel joven contempla a Jesús, él comienza entonces los demonios a quedar atormentados. E chegaram até Jesus e perguntaram: olha, Y acercándose hasta Jesús dijeron: por que que ninguém, nem os seus discípulos conseguiram? ¿por qué nadie de sus discípulos pudo expulsar esos demonios? E Jesus falou para aqueles homens: Y Jesús les dijo: faltava fé faltaba fe e faltava algo chamado jejum. y faltaba algo llamado ayuno. E Jesus explicou Jesús les explicó que certas castas de demônios que determinadas castas de demonios só sairiam, solo se iban, seriam repreendidos serían reprendidas através do jejum a través del ayuno e através da y a oração. través de la oración. A oração, o La jejum, oración y el ayuno precisamos praticá-la. necesitan ser practicadas. Isso trará autoridade espiritual Eso atrae autoridad espiritual sobre os espíritos imundos, sobre espíritus inmundos, sobre os demônios, sobre demonios, porque a palavra de Deus, porque la palabra de Dios ela nos é revelada es revelada e quando é praticada, cuando es practicada. o Senhor opera um milagre. Dios obra el milagro. E Jesus, Y ao Jesús, olhar para aquele jovem, cuando miró a aquel joven, ele dá uma ordem através de sua palavra él da una orden e a través de su repreende palabra aqueles demônios y los reprende e o expulsa y aqueles demônios. expulsa aquellos demonios. E aquele jovem fica liberto Y aquel joven se vuelve liberto e o pai se alegra. y el padre se E a vuelve população que feliz. estava junto se alegrou. Y la población también quedó feliz. Jesus fez isso porque ele tem poder, Jesús lo hizo porque tiene porque ele poder, tem autoridade. porque tenía autoridad. E ele falou: aquele que tiver fé Y él dijo: aquel que tiene fe e fizer aquilo que eu mando, y hacer lo que yo mando, e tiver a palavra guardada em seu tiene la coração, palabra guardada en su corazón, fará as mesmas obras hará las mismas e obras fará ainda maiores. y hará aún mayores. Então, o jejum Entonces el ayuno e a oração y la oración trará autoridade sobre o obreiro, va a traer autoridad sobre el obrero, sobre a obreira. sobre la obrera. Terá autoridade para Vas a dar ordens tener autoridad para no ordenar no nome de Jesus, en el nombre de e Jesús. todos os demônios Todos los demonios baterão em retirada. se irán. Amém? Amén. Então Jesus, ele nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Entonces Jesús nos enseña a orar sin cesar. Precisamos ter uma vida Necesitamos tener una vida de contato de contacto com Deus. con Dios. Assim como falamos com a nossa família, Así como hablamos con nuestros familiares, como falamos com os nossos amigos, como hablamos con los amigos, precisamos, mesmo no particular, necesitamos aún en el particular, sem sair nenhuma palavra de nossa boca, aunque no salga ninguna palabra de nuestros mas labios, falando com o nosso coração pero hablando con nuestro corazón, com Deus. con Dios.
para que possamos para que podamos ouvi-lo escucharlo e ter a nossa vida y tener nuestra vida norteada por Ele. orientada por Él. Nenhum obreiro ou obreira Ningún obrero o obrera terá um ministério va a tener un ministerio abençoado bendecido sem conhecer a palavra de Deus, si es que no conoce la palabra de Dios, sem orar ao Senhor. si es que no ora al Señor. E precisamos ter o hábito de jejuar Por eso necesitamos tener el hábito de ayunar para recebermos a para autoridade recibirmos autoridad dos céus del cielo sobre os espíritos. sobre los espíritus malignos. Amém. Amén. Que Deus venha fortalecer Que Dios venga a fortalecer o seu ministério, tu ministerio, a sua casa, tu casa, e que você saia daqui nesta manhã y que esta mañana salga de aquí ou à tarde, o en la tarde, de maneira que o Espírito Santo venha mudar de manera que el Espíritu Santo venga a cambiar o seu dia a dia. tu día a día. Se não orava, Si no oraba, comece a orar. comience a orar. Se não lia a palavra, Si no leía la palabra, comece a ler a palavra. comience a leer la Se não palabra. jejuava, Si no ayunabas, comece a propagar um dia de comienza a jejum. separar tiempo para ayunar. Porque aí Entonces, as obras que Deus tem para las realizar, obras que Dios tienes para hacer, elas começarão a acontecer ellas comenzarán a acontecer de maneira de extraordinária. manera E extraordinaria. a palavra de Deus que nem olhos viram, La palabra dice que ojos que no vieron, nem ouvidos ouviram, que ni oídos oyeron, nem desceu ao coração y do que no homem, subió al corazón del hombre, são as coisas que Deus tem preparado son las cosas que Dios tiene preparado para aqueles que o amam. para aquellos que lo aman. Deus tem algo para realizar sempre nas nossas vidas. Dios tiene algo para hacer en nuestras No vidas, nosso ministério, en nuestro na ministerio, nossa casa, nuestra casa. Ele quer nos transformar. Él quiere transformarnos. Então, ore, Entonces ore, jejue, ayune, conheça a Deus através da palavra. conozca a Dios a través de la E palabra. você vai se aproximar dele. Entonces te acercará más a Él. E as bênçãos de Deus Y serão las derramadas. bendiciones de Dios derramarán sobre Em tu nome vida. de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor. Coloque-se em pé. Póngase de pie, por favor. Feche os teus olhos. Cierra tus ojos. Vou orar por você. Quiero orar por ti. Pai, em nome de Jesus. Padre, en el nombre de Que a Jesús. tua palavra Que tu palabra esteja escondida em nosso esté coração. escondida en nuestro corazón. Seja praticada Sea em nossa practicada. vida. Todos os dias. Todos los Que ela días. venha conduzir os nossos Que passos. conduzca nuestros pasos. Que ela venha ser praticada em nossa Que sea família. practicada en nuestra Em familia. nossa En igreja. nuestra iglesia. Que sejamos capacitados Que para seamos ensiná-la. capacitados para enseñarla. Mas que ela esteja Que ella esté no lugar principal em nosso coração. principal en nuestro corazón. Que o Senhor venha nos ensinar a orar, Que nos enseñe a orar, a clamar a a Ti clamar a ti, e buscar ao Senhor. buscar al E Señor. que nós venhamos também, Que Senhor, vengamos a ser bendecidos, a jejuar, a ayunar, para que possamos buscar autoridade, tener más autoridad, para que o Senhor venha que usar-nos tú puedas usarnos a repreender o mal, a reprender el a mal, repreender os espíritos imundos a todo espíritu inmundo, e a pregar liberdade, predicar a libertad, pregar a nova vida, predicar nueva vida, a pregar o caminho de a Deus predicar el camino de Dios e a salvação y la eterna. salvación eterna. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Amém. Amén. Graças a Deus. Aleluya. Amén. Deus lhe bendiga.